Olha, você já deve estar cansado de saber que a vacinação infantil é fundamental para livrar as crianças de várias doenças. Mas o que ainda não se sabia é que a famosa vacina BCG, aquela que deixa aquela marquinha aqui no braço, né, também é importante para evitar casos mais graves da Covid-19. Quem tem as informações dessa pesquisa ao vivo conosco a partir de agora, o nosso querido Edson Moura. Cadê o Edson? Pode colocar. Edson Moura, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Cidade Alerta Alagoas. Eu tenho a marquinha da BCG, você tem a sua, Edson? Também, Tiago. Boa noite para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Alagoas. Pois é, aquela inconfundível marquinha no braço, né? Muitas das crianças brasileiras têm, e isso é algo positivo também nesse combate aí contra a Covid-19. Isso aponta exatamente um estudo que a gente vai detalhar a partir de agora. Pois é, a gente sabia que a BCG era importante, né? Tanto é que ela é obrigatória aqui no Brasil, mas a gente não sabia exatamente que, além, né, de ser 80% eficaz contra as formas mais graves da tuberculose, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, ela também reduz não só os riscos de casos mais graves da Covid-19, como também diminui essa quantidade de mortes por Covid. Foi o que apontou um estudo publicado na revista Science Advances. Esse estudo foi feito por pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Segundo o estudo, países em que a vacina BCG é obrigatória apresentaram taxas menores de infecção e morte por Covid-19 nos primeiros 30 dias de contágio em cada país. Foram analisados aí 135 países, dados de 135 países, entre eles o Brasil. Aqui no Brasil, a BCG é obrigatória para todas as crianças. Segundo a pesquisa, no Brasil, até o dia 15 de abril, no caso, um mês da contaminação aqui no país, tinham sido registradas 1.760 mortes pelo novo coronavírus. Um número que poderia ter sido 14 vezes maior se aqui as crianças brasileiras, né, os adultos que tomaram a vacina lá atrás não tivessem sido imunizados exatamente com essa vacina BCG. Os números, por exemplo, naquele mesmo período, em 30 dias, poderia passar das 24 mil mortes no país em apenas 30 dias de Covid-19. Então, sem imunização, a gente possivelmente teria dados, inclusive, muito maiores aqui no Brasil, depois de 30 dias da pandemia aqui no país. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, onde a BCG não é obrigatória, os dados também foram comparados. Em 30 dias da doença por lá, foram registradas 2.467 mortes. Se o país tivesse esse protocolo aí de exigir a vacinação contra a BCG, ao invés de ter registrado quase 2.500 mortes, poderia ter registrado apenas 468 mortes, nesse comparativo com países que tem a vacinação BCG obrigatória com aqueles que não têm. Além do Brasil, a BCG é obrigatória na China, na Finlândia e na França. Alguns países que tinham a vacina como obrigatória deixaram de exigi-la nos últimos anos porque tinham controlado, né, não tinham registrado mais casos de tuberculose em crianças, como a Austrália, Espanha e Equador, além da Irlanda, que tinham suspendido recentemente essa obrigatoriedade. Já os Estados Unidos, a Itália e o Líbano, né, que teve essa tragédia hoje, nunca exigiram a vacinação BCG, nunca foi obrigatória essa vacina. Então, realmente, é mais um motivo para não deixar as crianças sem se vacinar, Tiago. É uma vacina muito importante. Todas as crianças devem tomar, de preferência ainda na maternidade, se não nos primeiros dias de vida. O que preocupa, viu, Tiago, é que por conta da pandemia, nós já destacamos inclusive isso aqui no Cidade Alerta Alagoas, a procura pela vacinação BCG no estado caiu bastante. Nós falamos no mês passado, inclusive é um levantamento da CESAL, que de janeiro a junho desse ano, apenas 42% do público-alvo, ou seja, de cada 10 crianças nascidas, apenas 4 em Alagoas tomaram a vacina este ano, ou seja, 6 estão sem tomar a BCG que deveriam ter tomado. Algumas mães, é claro, e pais ficaram preocupados, né, em levar
o filho para o posto de vacinação, mas olha, é muito importante. Ano passado, nesse mesmo período, Alagoas tinha 99,97% das crianças vacinadas com a BCG. Ou seja, esse estudo comprova que ela é eficaz não só contra a tuberculose, mas pode evitar casos graves e até a morte, exatamente em adultos, também por conta da Covid-19, que ainda não tem vacina, né, Tiago? Alguma. Você trouxe um dado extremamente importante e por isso que é fundamental, né, Edson, cada vez mais a gestão pública oferecer, sobretudo, campanhas educativas falando da necessidade da vacinação, não só para a BCG, mas a vacinação de uma forma geral. A gente sabe que o Brasil está no hemisfério sul, é um país tropical e a gente tem aí um rol de vacinas obrigatórias que devem ser, sim, oferecidas e facilitadas, sobretudo, à população brasileira. E agora, então, é que a gente deve, de fato, ter mais vacinas à disposição aí de toda a população. Pois é, exatamente. E a gente reforça, né? Não deixe de vacinar as suas crianças aí, mesmo durante a pandemia. Vai com todos os cuidados, vai num horário diferenciado, mas a criança precisa tomar essa vacinação. É muito importante, não só enquanto ela for criança, mas também na vida adulta, não é? E esse número realmente assusta, porque a gente tinha realmente uma vacinação quase de 100% das crianças nascidas no ano passado, de janeiro a junho, e esse ano a Alagoas registrou apenas 42%, ou seja, uma queda de mais de 50%, e realmente essa vacina que é tão importante, não só contra a tuberculose, casos graves da tuberculose, mas também agora já nesse estudo comprovada de que crianças, né, adultos que tomaram a vacina, quando crianças, a vacina BCG, em países onde a vacina é obrigatória, esses números, exatamente de mortes por Covid-19, foram muito menores. Poderiam ter sido aí 14 vezes maior do que o registrado no Brasil nos primeiros 30 dias. O oposto aconteceu nos Estados Unidos, onde lá não é obrigatória a BCG. Vamos vacinar as crianças, Tiago.